E eu falava essa noite lá em cima que não tem como vir para um culto de ceia e não se emocionar. E não ficar com dor no coração, e não ficar com o coração apertado o dia todo. Não tem como, porque a pessoa no qual ela faz realmente menção na ceia, não é um personagem, um profeta, não foi um rei dessa terra humanamente falando, e nem um pastor, mas é o próprio Rei Jesus. O próprio Jesus imaculado, que é a nossa ceia, amém? Ele é a nossa ceia. Então quando eu falo de ceia, me estremece o coração, sinceramente eu não consigo nem falar, fica engasgado. Fica engasgado, tamanho é o temor e tremor que eu tenho para falar nesse nome lindo que eles cantaram, que é Jesus. E Jesus, quando veio à terra, ele, às vezes você está aqui nessa noite e você diz, Jesus fez muitos milagres. Jesus fez um monte de milagre. Talvez o nosso título que a gente dá para Jesus é como um Jesus casamenteiro, um Jesus psicólogo ou psiquiatra. Muitas pessoas têm Jesus como um Jesus bancário, que vai fornecer bênção para a minha vida financeira. Mas poucas pessoas, e poucas, quando eu digo poucas, eu me incluo, poucas pessoas têm Jesus de fato, ou adora Jesus de fato, pelo que Ele é e o que Ele veio fazer nessa terra. Por não conhecer, ou por causa, talvez, que você foi convidado para vir na igreja, porque Jesus tudo pode fazer pela sua vida. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus não tudo pode fazer pela tua vida. Ele é a própria nossa vida, Ele é a vida. Mas quando nós entendemos esse Jesus que vai dar alguma coisa, ou por que não dizer, que nós só conhecemos muitas vezes o Jesus que faz milagre. Mas eu quero te dizer que Jesus só veio à terra e fez milagre porque Ele era o próprio reino dos céus nessa terra. E o reino dos céus não há como não fazer milagre. Quando Ele chegava, o milagre acontecia, porque da onde Ele veio não tem, querido, lepra, não tem casamento desfeito, não tem enfermidade. Então quando Jesus chegava, Ele mesmo curava. Já era automático, mas não foi isso que Ele veio fazer. Os milagres de Jesus nessa terra era só para dizer quem Ele era. E Jesus, Ele veio à terra. E você vai começar a colocar rapidinho, Tavinho, muitas passagens bíblicas, porque eu não quero falar nada do meu coração. Eu quero falar da Bíblia, porque é a Bíblia que ela conta por si mesmo. Mateus 4, 16 e 17. Eles falaram aqui que Jesus é lindo, que Jesus resplandece. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, sim. Aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a estes a luz raiou. E Jesus, ele se apresentou aqui como luz. Nós estávamos em grande trevas e a luz chegou. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. E depois ele disse, você é a luz do mundo. Não se pode colocar uma luz escondida embaixo de uma mesa. Ele falou, você é o sal da terra. Se você pegar o sermão do monte, e eu digo para você, se você não entender a Bíblia, só tenha o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, e pratique, você já está salvo. Porque ele pegou o sermão do monte e ele disse, nós somos o sal da terra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aonde o sal vai, o sal dá sabor. E se nós ficarmos muito tempo com uma pessoa, essa pessoa vai ficar salgada igual nós, porque é assim que o sal faz. Quando a gente coloca sal numa comida, cada vez mais ela vai ficando mais salgada. Por quê? Porque o sal, ele tem essa propriedade de deixar de molho e ficar mais salgado. E ele disse, a luz do mundo chegou, eu sou a luz. Você estava nas trevas, eu vim te resplandecer. Pode passar. 17. Desde então começou Jesus a pregar. Diga comigo, pregar. Diga para o teu irmão, ele não só veio fazer milagre, mas ele pregava, ele ensinava. Querido, só no Novo Testamento tem 152 vezes a palavra reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer esse céu à terra. E ele disse, desde então começou Jesus a pregar, depois que João foi preso.
Depois que ele saiu lá, que ele foi para o deserto, ele começou a pregar e a dizer. Talvez isso você não goste. Talvez você goste de uma palavra motivacional. Uma palavra que a promessa chegou, que você é mais bem que vitorioso, que você é bem sucedido. Mas a pregação, onde que Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus, a primeira pregação de Jesus depois de João Batista, na hora que ele foi preso, foi falando de arrependimento. Porque eu estou chegando, eu sou o reino dos céus, e é chegado entre vós o reino dos céus. Então ele disse: arrependei-vos, porque senão ninguém vai ter direito ao reino dos céus. Nós queremos ter direito ao reino dos céus sem arrependimento. E pasmem vocês, tem pessoas que chegaram aqui hoje e acham que não tem pecado nenhum. Nós temos pecado sim, querido. Todos os dias nós pecamos. E ele não veio simplesmente para te dar um carro novo, um casamento. Isso aí é consequência de nós estarmos no reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos. É Jesus que pregou. Eu só estou falando o que ele está dizendo ali. É chegado entre vós o reino dos céus. Mas eu queria que você fosse para 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. No qual, coloca, querido, no 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Sabe o que acontece? A gente terceiriza. A gente diz assim: não, eu vou lá porque a pastora é mais chegada do que Deus, com Deus. Eu vou lá porque, olha só, aquele pastor lá naquela igreja está fazendo milhões de milagres. A gente quer sempre alguém para fazer a parte que é nossa. A gente não consegue entender que Jesus, ele veio para essa cruz simplesmente para eu e você ser direto com ele. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não precisa botar homem na frente. É claro que Deus levanta pessoas para ensinar o caminho, querido, mas não para fazer o milagre ou fazer a tua vida ser resgatada do inferno. Só Jesus é o mediador. Não adianta você, muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente sai lá de uma religião, onde que a gente adorava imagem de escultura, aonde que a gente fazia procissão, e a gente vem para a igreja, e a gente não consegue se conectar com Deus. A gente quer inventar um santinho, a gente quer terceirizar. Moisés, quando foi para o Monte Sinai, ele falava com Deus face a face. E quando ele demorou a voltar, o povo não conseguiu ficar sem alguém falando com Deus. Fizeram o bezerro de ouro. Porque nós temos a necessidade de ter alguém que nos leve a Deus. Alguém fisicamente. Eu quero te dizer, querido, que Ele é o único que nos leva a Deus. Jesus não veio só para fazer milagre não, querido. A missão de Jesus nessa terra é reconciliar o homem a Deus. E a minha missão e a tua missão, que está em Tiago 1,15, Timóteo 1,15, é o nosso ministério. 1 Timóteo 1,15, eu acho, Tavinho. Ele reconciliou eu a Deus, para que eu reconcilie as pessoas a Deus. Qual é o teu ministério? Quer saber qual é o teu ministério? Saber qual é o teu ministério? Reconciliar pessoas a Deus. Reconciliar pessoas a Deus. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual eu sou o principal. Essa aqui é só para confirmar aquela que eu disse que ele veio para salvar. Eu tenho estado na igreja um pouco preocupada com a igreja no qual eu sirvo, porque a salvação tem ficado em segundo plano. As pessoas, elas não têm paixão pela salvação. As pessoas não têm paixão por um Jesus que salva.
As pessoas, elas não têm paixão pelaquela morte na cruz do Calvário, aquele sangue derramado. As pessoas não são gratas por isso, as pessoas querem coisas. Eu escuto pessoas dizer, olha, Deus não fez nada por mim. Olha, eu estou um tempão na igreja e Deus não faz nada por mim. Cara, o que Deus não fez por você? Ele não nos resgatou, Ele não nos salvou. Nós não estamos rumo ao céu, a eternidade não chegou no meu coração. Eu vou te dizer por que muitas pessoas saem da igreja ou saem da presença de Deus, que nunca tiveram na presença de Deus, na verdade. Nunca tiveram. Porque quanto mais perto de Deus, mais eu reconheço quem eu sou, mais eu reconheço o pecador que eu sou. Quanto mais perto de Deus, mais grato eu sou. Quanto mais perto de Deus, mais medo eu tenho de falar do nome dEle, porque eu não tenho dignidade. Apóstolo Paulo disse, quanto mais perto de Deus. Apóstolo Paulo estava morrendo, ele disse, eu sou menor entre todos. Ele disse assim, eu me sinto como um esterco perante a presença de Deus. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. Tu precisa saber que Jesus foi o mediador. Nós estávamos condenados ao pecado, querido, condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados ao inferno. Ele veio trazer a eternidade para o meu coração. Ele veio trazer a eternidade para o teu coração. Ele veio trazer o reino de Deus para dentro de nós. Hoje quem anda na rua não é a pastora Nazaré, é o reino de Deus. Ele veio implantar o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está entre vós. Depois, na outra passagem, ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Deus é bom? João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito. Isso aí é João Batista. João, e depois falando de João Batista. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aonde que está essa graça? Aonde que está essa verdade? Eu tenho Jesus, mas não tem graça, não tem verdade. Aonde que está essa graça? Querido, se o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele disse, o verbo era Jesus, e hoje aonde que está isso? A minha carne tem que resplandecer Jesus. A minha carne tem que entrar entranhada com Ele, porque o verbo se fez carne. Jesus tem que estar direcionando a minha carne não manda mais. Porque afinal de contas nós não temos o Espírito Santo. O verbo se fez carne, estamos dentro de nós. Nós temos que entranhar na nossa carne esse verbo. O verbo é a palavra é Jesus. E no 15, Tavinha, até o 17 diz assim: João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele quem eu disse que vem depois de mim. Isso é João Batista. Passou adiante de mim, porque antes de mim já existia João Batista. Disse assim, esse é aquele que eu preguei. João Batista não pregou um Jesus de milagre. João Batista não pregou no deserto, olha, Jesus vai curar, Jesus vai sarar, Jesus... Não, que isso é consequência. Cadê a graça? Cadê a alegria da igreja? Quando a gente tem a visão da eternidade, dor nessa terra, meu filho, isso aqui passa. As coisas nessa terra se tornam tão pequena. Por que você sente tanta dor aqui dessa terra? O abandono, a traição. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque tu pensa que essa terra aqui é a última coisa que você vai fazer. Você só vai viver aqui, então você está assim agoniado. Não, querido, eu não estou agoniado, eu estou com pressa de morar com o meu Jesus. Você pode dizer amém? Paulo disse assim, olha, eu estou doido para subir, mas por amor de vós eu vou ficar mais um pouco. Mas eu quero mesmo é morar com o meu Jesus. A visão, o grude nessa terra, as coisas dessa terra, prende o ser humano. Eu estou falando de um Jesus que veio me levar para o céu, que veio trazer o céu à terra.
Eu estou falando de um Jesus assim, que está no meu coração, que queima o meu coração, que nada nessa terra já importa, que o viver para Cristo, o morrer para Cristo é lucro. Essa alegria não foge de mim, sabe por quê? Por causa desse Jesus. Pode passar, Tavinho. Porque pela lei foi dada por Moisés, graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ei, não estamos mais embaixo da lei, estamos embaixo da graça e da verdade. Querido, se o ser humano andar em mentira, é porque ele não conhece a verdade. Se o ser humano se enganar, graça e verdade já chegou. Mas deixa eu te falar, ela não chega lá no pastor A, pastor B, padre A, padre B. Ela não chega na tua casa através de cartomante. Ela chega através de Jesus Cristo. E quem não conhecer Jesus Cristo não conhece a graça e a verdade. Quem está me entendendo nessa noite? Qual Jesus que você conhece? Deus é bom? Sabe, queridos, eles cantaram aqui uma música que está em Mateus 13, 4 e 4, 5 e 4, 6. Eles cantaram uma música assim: tudo eu daria, eu não importaria. Diga para o teu irmão assim: mentiroso. Pode falar essa música aí, tu cantou, mas tu é mentiroso. Nós não damos nada, nós não damos tempo, nós não damos dinheiro, nós não damos nada para Jesus. Nós queremos de Jesus, nós só pedimos, nós somos pedinte. Nós encontramos o Salvador, presta atenção, nós encontramos o Salvador, aquele que nos resgatou da porta do inferno e está nos transportando para a eternidade com Ele, e nós não valorizamos. Sabe por quê? Porque Ele não me deu o carro novo, ai, a minha namorada, ai, meu cargo. Queridos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Mateus, Tavinho 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde. Então, movido de gozo, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Deixa aí, Tavinho. Eu encontrei Jesus. Alguém encontrou Jesus aí? Não, peraí. Alguém encontrou Jesus aí? É o meu maior tesouro. É o meu maior tesouro. É tudo que eu preciso. É a paz, é a alegria, é a justiça, é a bondade, é a misericórdia. Eu encontrei tudo. Então, se eu tiver que deixar tudo por Ele, eu tenho que deixar. O reino de Deus é assim. Mas não, não, Jesus, eu quero você, mas eu quero tudo. Jesus, se tu não me der tudo. O evangelho de Jesus, Ele pregou isso aí. Foi Ele que falou. Foi Ele que falou. O evangelho de Jesus é o inverso do que nós pregamos, ou do que nós vivemos. O evangelho de Jesus está totalmente fora do padrão da igreja atual. Totalmente fora. Nós não valorizamos. A primeira coisa, eu falei com uma pessoa essa semana. Pode botar o 45. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela não está bem, quando deu algum problema na sua casa ou nas suas finanças, a primeira coisa que ela faz é deixar as coisas de Deus. Um dia o pastor perguntou para uma pessoa: por que tu não deixa o teu trabalho então? Por que tu não deixa lá o teu lazer? Por que tu está deixando as coisas de Deus? Deixa eu te dizer, aquilo que tu mais dá valor é aquilo que tu fica pendurado nele. Tu não desconecta. Se tu der valor aquilo que tu dá mais valor é aquilo que tu abre mão de todas as coisas para aquilo. Ei, estou falando com alguém aqui nessa noite, hein? Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Eu estou falando do reino do céu. Reino dessa terra, se você quiser ficar, você fica aqui com ele. Porque eu estou falando do reino do céu. Eu estou falando daquele reino que Jesus trouxe para o nosso coração. Esse reino no qual a gente vai viver eternamente com ele. Mas tem muita gente reinando aqui na terra. Querido, reinar na terra não significa que tu reina no céu. Encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou.
nós estamos bem longe daquilo que Deus tem pra gente. Bem longe. Lucas 17, 20 e 21. Eu vou dar uma escala de Bíblia hoje para nós. Senhor Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Deixa só um pouquinho aí. Ei, ó, eu sei que muitas pessoas pensam: a igreja Senge aqui é bonita. Realmente é bonita. Olha o pastor, a pastora, olha meus obreiros. Te engana não. Se daqui de cima não sair a pura verdade, essa aparência aqui não tem valor nenhum. A pastora não tem valor nenhum. Porque o reino de Deus não vem sobre a aparência exterior. Sabe, tem muita gente que vive o verdadeiro carnaval o ano inteiro. Porque agora no carnaval fica fácil, as pessoas se fantasiam. Lá no Rio de Janeiro, então, eu morei lá há muito tempo. Pensa, a pessoa mudava até de cor. Então bota aquelas máscaras e tem uma aparência que, olha, se é feio fica bonito. E muitas vezes nós cristãos estamos dentro da igreja pensando que é um verdadeiro carnaval. Cada culto nós colocamos uma máscara. Cada culto a gente coloca uma máscara. Vai para casa é outra máscara. No relacionamento é outra máscara. Cuidado com a aparência exterior. Porque Samuel, quando foi ungir Davi, ele pensou que era Eliabe, ele pensou que eram os filhos já que estavam treinados em soldados, já em guerra. E Deus apareceu para Samuel e disse assim: ei, tu está vendo a aparência de homens, mas eu vejo o que está dentro do coração. Olha, não precisa me julgar, porque Deus já me julga, sabia disso? Não precisa eu julgar você, porque Deus sabe o que está dentro do teu coração já. O que você tem vivido, se é reino de Deus ou é uma falácia. Porque falar... Agora sabe o que ele diz no outro, tá vendo? Dirão, ele está ali, vai estar no outro lugar. Vão dizer, né? O reino de Deus está dentro de vós. Você devia dar pulo de alegria, sabe por quê, queridos? Porque o reino de Deus está dentro de mim. Deus veio trazer o reino de Deus à terra. Você pula por aí como cristão verdadeiro, sem máscara, você está implantando o reino de Deus. Você está trazendo as casas para o reino de Deus. Você está levando a luz, você está levando o sal. É o reino de Deus que chega. E a pessoa, quando ela tem o reino de Deus dentro dela, eu te digo uma coisa, tu não consegue mascarar, porque o Espírito Santo, ele vai expelindo tudo que é sujeira, tudo que é torto. Sabe que tem um problema? Tem pessoas que se esperneiam. Quando Deus começa a tratar, as pessoas não gostam de ser confrontadas. Elas largam o barco, elas vão embora, elas xingam, elas não gostam de confronto. Então o reino de Deus não fica aí dentro. Porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus é bom? Sabe, queridos, muitas pessoas, elas têm... Agora virou moda, né? Esse negócio de siga-me. Eu estou seguindo o fulano de tal, porque o fulano de tal lá é famoso. Olha, eu comecei a fazer uma dieta, agora eu estou lá no fitness. Olha, eu comecei a cantar, agora eu estou assim, eu estou seguindo. Outro dia chegaram para mim e disseram: olha, pastora, tu tem que seguir aquela moça lá, aquela mulher, porque elas têm umas roupas maravilhosas. O ser humano sempre está seguindo alguém e cai e se acha, porque está seguindo alguém. Está na moda agora, esse negócio de seguir. Talvez o teu modelo seja um artista, um cantor gospel. Talvez o teu modelo de pessoa, de exemplo, de vestimenta, seja alguém humano. Mas quem tem o reino de Deus dentro de si, só tem um ídolo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um que a gente segue. A gente vai para a Bíblia e a gente aprende na Bíblia
A gente vai para o Sermão do Monte, onde diz: bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que se humilham, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que sofrem. A gente entende que isso é reino de Deus. Mas o mundo diz que não, tu não pode chorar, tu não pode se humilhar, tu não pode perdoar. Eu estou falando de quem está com o reino de Deus. Você está com o reino de Deus aí dentro de ti? Tá mesmo? Muitos escutam pregações. Eu outro dia sentei com uma pessoa e a pessoa disse assim para mim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, mas olha, eu escuto todos os pregadores. Eu disse: querido, tu está totalmente errado. Porque a palavra do Senhor diz que tu erra, nós erramos por não examinar as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras. A pessoa mais importante que eu posso ouvir e tenho que ouvir é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mediador entre eu e Deus, então é com Ele que eu tenho que falar. Mas nós estamos em crise nesse relacionamento. Eu vinha para cá agora de carro e eu vi uma senhora que nós evangelizamos, eu acho que a Rosane lembra, há muito tempo atrás. E ela já passou uns 10 maridos. E ela passou a pé para mim, por mim para lá, na linha Anta. Ela mais os 4 filhinhos, mais um marido novo. E pasmem vocês, ela estava de um lado lá, mais ou menos 2 metros do marido. Aí eu lembrei, que relacionamento é esse? É assim que nós fizemos com Jesus. Eu venho para a igreja porque o fulano se relaciona com Deus e eu vou também na carona. Eu vou lá porque a Renata é amiga de Jesus, eu também vou lá. Porque todo mundo está sentindo a presença, então eu vou lá. E a tua experiência, o teu relacionamento com esse Deus que fala? Sabe por que eu estou pregando desse jeito? Porque Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele não vai querer uma noiva que não tem relacionamento com Ele. Ele não vai querer. Às vezes eu vejo as pessoas que vão casar. Meu Deus, me perdoa da palavra, tanta frescura ultimamente, né? Tanta frescura, não é só casamento não, tudo. Qualquer festinha, é tanta frescura, é tanta foto, é tanto ibope, é tanta roupa, é tanto desfile. Aí bota na mídia, é tudo isso. Querido, quem pode que faça, amém? Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes aquilo ali é só de aparência, sabia disso? E muitas vezes a gente vem para a igreja só de aparência. A gente não tem intimidade com o Senhor. A gente não consegue ouvir Deus. A gente terceiriza porque o fulano faz isso, faz por mim, ora por mim. Vai lá por mim. Vai na igreja por mim. Meus filhos, eles estão um pouco impressionados comigo esse ano. E eles sabem do que eu vou dizer. Todo retiro de carnaval, há 20 e poucos anos, eu sempre estive na frente. Há 12 anos, sempre na frente. E nos outros, trabalhando de frente. E esse ano eles estão assim: tá, que hora que a mãe vai para o retiro? Tá, mãe, que dia que a mãe vai? Segunda? Tá, mãe, vai quando? Amanhã? Essa tarde eu falei para o meu marido assim: eu já reconciliei meus filhos todos com Cristo. Eu reconciliei a minha casa com Cristo já. Eu já estou reconciliando a igreja com Cristo. Não é que eu não preciso estar no retiro, eu vou estar. Mas os 3 já estão indo levando pessoas, porque eu já reconciliei eles com Cristo. Eu já fiz o meu papel, eu já fiz o meu trabalho. Você está nessa terra para reconciliar as pessoas com Cristo. Quem você tem reconciliado com Cristo? As pessoas que chegam perto de você, você faz o quê? Porque se você está cheio de Deus, o reino de Deus dentro de você, você tem que reconciliar as pessoas para Cristo. Não tem outra coisa para fazer com as pessoas. Eu já reconciliei a minha casa com Cristo. Pior é os pais que não dão importância para isso. E acham que o mundo vai ensinar os filhos. Querido, não vai. Não vai. Porque o Luiz Henrique tem 20 anos. Eu vou falar agora dos pais. Vai fazer 20, né, Luiz? Ou 21? Esqueci? É 20, né? Tanto filho.
Aí essa semana ele disse: pai, eu não vou para o retiro, porque eu vou trabalhar na praia, eu vou assar lá na praia, que ele tem um assado do frango. O pai disse: não, senhor. Eu disse: cruze, rapaz. Se tu não embarcar naquele ônibus para o retiro, arranca o resto do teu cabelo. Porque filho a gente manda, viu? Porque senão o mundo pega, o diabo pega, viu? Tem pais frouxos aqui olhando para mim que eu sei. Não dão importância às coisas de Deus. Quer que o teu filho vai dar como? Como é que o teu filho vai querer vir para a igreja se não traz ele para a igreja? Frouxo. Que reino de Deus é esse? Quem que nós estamos passando para os filhos? O que nós estamos passando para a nossa casa? Deus é bom? João 8,32 diz assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. A proposta de Jesus é conhecimento, é conhecer. Eu te pergunto, você conhece Jesus? Tu conhece Jesus? Porque se nós conhecemos Jesus, Ele nos liberta. A proposta é conhecer para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer Jesus. Você não pode conhecer Jesus, Lucas, porque a Eduarda pega a Bíblia para ler. Você tem que conhecer Jesus indo para o teu quarto, chamar Ele e conversar com Ele. Tu não pode ter as pessoas outra experiência e você não. Por que as pessoas não se libertam? Por que as pessoas andam de alto em baixo, de igreja em igreja, de galho em galho? Porque Jesus está aqui, querido. Jesus está na outra igreja. O problema não é a igreja, o problema não é o local. O problema é se eu conheço Jesus. Verdade ou não, Marli? Porque a hora que eu conhecer Jesus, presta atenção aqui na pastora, não tem local, porque Ele se manifesta em todo quanto é local. Não tem lugar. Jesus, Ele está em todo lugar, porque eu estou, então precisa conhecer Jesus. Quando você está em vários lugares, ali Jesus está. Então tem que conhecer Jesus. Eu te pergunto, tu conhece os milagres? Talvez você já foi curado de um câncer, talvez você já foi curado. Muitas pessoas ficam felizes da vida porque Jesus abençoou uma cura ou deu alguma prosperidade. Fique feliz, mas a maior felicidade, Jesus disse para os 70, quando Ele enviou, a maior felicidade é tu encontrar o teu nome escrito no livro da vida. Pergunta para o teu irmão, tu conhece Jesus? Tu conhece Jesus? Romanos 4,17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 4,17. Passei aqui, mas eu acho que mas não tem problema, já acho para vocês, já passo de volta. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, olha só, ela não é comida nem bebida. O que quer dizer isso aí, pastora? Porque o reino de Deus para muitas pessoas é ter uma mesa em abundância. É não faltar nada na minha geladeira, eu poder ir num restaurante que eu quiser. É a carne satisfazer de todo jeito. E a alegria não é comida nem bebida. E a bebida, o que significa? Eu tenho que tomar alguma coisa para ser alegre, eu tenho que beber, eu tenho que fumar, eu tenho que me drogar, eu tenho que fazer festa. Deus está dizendo que não é isso. Alegria, o reino de Deus não é comida e nem bebida. É alegria, paz e justiça e alegria no Espírito Santo. Por que a igreja não está alegre? Por que cada vez mais a gente vê pessoas que dizem que vêm para a igreja e são injustas? São injustas. Outro dia falaram assim para mim, um empresário falou: olha, não faço mais negócio com a crente, ou bicho, para não pagar a conta. Um empresário falou para mim, pastor, mas se nós temos o reino de Deus, nós não somos justos? Nós não temos que ter alegria e paz? Aonde está a paz que você não encontra? Aonde está a paz? Tem pessoas que ainda vai lá para o Facebook, me sentindo pensativa, me sentindo triste, guria. Tu não envergonha mais o evangelho, pelo amor de Deus, sai, sai. Nem diz que tu serve o Senhor nesse lugar. Eu fico com vergonha dessas frases. Sentindo ferida, vai te catar. Cadê a alegria do Espírito Santo, gente?
Pelo amor de Deus. Ai, tô magoada. Vai te encontrar com Jesus e larga essa mágoa fora. Aí bota o texto desse tamanho. Vai te converter, pelo amor de Deus. Porque ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas tenha bom ânimo. Cadê o teu ânimo? Cadê a tua alegria? Tem gente que já chega na porta da igreja morrendo. Cadê a alegria? Deus é bom? Mateus 6,10 diz assim, que Jesus na oração, é o sermão do monte. Você quer aprender sobre Bíblia? Vai para o sermão do monte. Vai para o sermão do monte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é bom? E eu finalizo, Tavinho, em Lucas 9. E eu quero te ensinar nessa noite quem nós devemos seguir. Eu quero te ensinar nessa noite se apaixonar por Jesus. Colocaram lá numa foto minha na internet assim: essa mulher é apaixonada por Jesus. Queridos, todos nós devemos ser apaixonados por Jesus. Ei, eu sou apaixonada que eu chego a chorar quando eu falo o nome dele. Eu chego a chorar. Eu sei de onde ele me tirou, eu sei a podridão que eu era. Eu sei que se eu não dobrar o meu joelho todo dia, eu sou terrível. Ninguém é santo que não, a gente se santifica todo dia, a gente busca todo dia, a gente se conecta todo dia, a gente diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. Reunindo os 12, não, Tavinho, é no 22, Lucas 9, 22. Deixa eu perguntar uma pergunta aqui para você, olha bem aqui para a pastora aqui. Quem você tem seguido na mídia? Quem você tem seguido no mundo gospel? Quem você tem seguido nas pregações por aí? Porque se esse Jesus que nós vamos ceiar agora não tiver em primeiro lugar no teu siga-me, cuidado, você pode ser confundido, você pode ser enganado, você pode ser distorcido da verdade. Quem é o teu ícone? Quem você tem seguido? Disse-lhe: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Quando descobriram Jesus aqui na terra, quando já tinham descobrido, estava todo mundo querendo, os gregos querendo ver Jesus, as pessoas querendo ver Jesus, ele disse: então agora é hora de eu sofrer. Mas esse discurso não é bom para ninguém. Sofrimento, Deus me livre. Não, sofrer não é de Deus. Sofrimento não, Jesus. Porque, querido, que lá em João, quando Jesus foi para a cruz, todo mundo sumiu chorando. E lá em Atos, quando ele ressuscitou, todo mundo agarrou ele. Porque ninguém gosta de estar perto de alguém que está sofrendo. As pessoas gostam de estar perto de alguém que está feliz, regozijando. Mas Jesus disse, eu estou falando que Jesus pregou isso. Ele falou: se você não gostar da pregação, vá lá na tua casa e briga com ele, porque não tem nada a ver. Você que nos visita, saiba que nessa igreja só se prega a Bíblia. Não tem nenhuma pregação ensaiada e nenhuma pregação de alguém, não. A gente prega a Bíblia. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. A Rosane, outro dia eu falei com ela sobre isso. Porque na palavra, Deus dá, assina embaixo. Se eu pregar a palavra, ele assina embaixo. Agora, se eu pregar outra coisa, meu filho, tu não conta com Deus, não. Por isso que muitas vezes as pessoas assim. Outro dia, eu vou contar um testemunho, não é um testemunho. É uma coisa que eu senti no meu íntimo. Meu íntimo mesmo.
E é bom falar no culto de ceia, porque eu acho que a gente precisa se arrepender de muitas coisas. A gente tem inimigos nessa terra, infelizmente. A gente tem muitos inimigos. Pessoas que se levantam contra a gente, usado pelo inimigo. E veio uma pessoa até mim, que estava numa loja. E essa pessoa já foi dessa igreja, e essa pessoa disse assim: olha, eu só volto para a igreja quando a pastora Nazaré morrer. Tudo bem, morrer eu vou qualquer hora. Você também. Que eu não quero ficar para semente não, que a minha semente é ruim. Semente boa é Jesus. Mas sabe por que Deus ainda nos mantém de pé? A gente passa pelo vale da sombra da morte, por tudo, e nos mantém firme, porque nós não estamos baseadas em pregação de homem, não estamos baseados no que a pessoa acha ou não acha, nós estamos baseados na palavra de Deus. Essa semana uma pessoa chegou e disse: olha, tem uma macumba na minha casa. Eu disse: macumba não pega, querida, quando você está baseado na palavra de Deus. Pode alguém desejar a morte sua antes do tempo, mas você vai morrer só no tempo de Deus. Então não adianta você ficar com raiva da pastora ou raiva do irmão. Se o irmão estiver baseado na palavra de Deus, o problema vai ser pior para ti. Porque quem responde por nós não somos nós, é o próprio Senhor. Você ficou pasmo? Tenho certeza que muita gente quer isso. Disse-lhe: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, escribas, e que seja morto no terceiro dia e ressuscite. Deixa aí. É necessário que o Filho do Homem padeça, rejeitado pelos anciões, principais sacerdotes, escriba, e seja morto. Olha, esse Jesus que nós vamos ceiar agora foi rejeitado. Rejeitado pelos grandes. Aí nós não podemos sofrer rejeição nenhuma, não. Todo mundo tem que gostar de mim. Porque se não gostar de mim, eu tenho alguma coisa. Nem sempre o problema está com você, meu amado. Às vezes é um olho distorcido da pessoa. Porque quando nós estamos todos no mesmo espírito, nós andamos todos no mesmo espírito, há perdão, há reconciliação, há amizade. O problema é quando a pessoa sai do espírito. Às vezes a gente padece. Jesus padeceu, ele disse: agora eu já vou. Agora eu já vou. E os discípulos ficaram muito tristes, porque eles acharam que Jesus ia sentar num trono e ia reinar. E tem muita gente que prega um Jesus morto, porque ele morreu de fato. Ele foi morto. Pode passar, querida. Pode passar. 23. Em seguida dizia: agora eu vou terminar a pregação aqui. Eu queria que você entendesse. Em seguida dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa aí. Quem você tem seguido? Quem você tem seguido? Tua mãe? Não. Porque eu amava minha avó, mas ela me ensinou tudo errado no evangelho. Tudo errado. O meu pai me ensinou tudo errado. Pastor, eu tenho que seguir meu pai e minha mãe. Queridos, muitos aqui, se seguir o pai e mãe como evangelho, vão para o inferno. E eu te digo, não me siga. Não me siga. Escute a palavra de Deus que eu prego, mas siga Jesus. Querido, eu não vou dar essa responsabilidade minha para ti, não. Eu não sou modelo para você, não. Eu tento fazer tudo certinho, eu tento. A minha casa tenta. A gente se esforça, mas a única pessoa que nós devemos seguir é Jesus Cristo de Nazaré. Para com esse negócio. E eu conheço pessoas que não se firmam no evangelho, porque um dia estão no pastor A, um dia estão no pastor B, um dia a pregação na internet é só do fulano, outro dia do ciclano. E há controvérsia. Porque de repente eu olho para o Cleitinho e eu vejo ele de uma forma. A Marli, claro, olha de outra.
O Paulinho olha de outra. Eu não posso dizer para você como é Jesus. Você tem que ter experiência com Ele. Eu não posso mostrar o meu Jesus como eu vejo. Você tem que ver Ele. Nós podemos olhar diferente. Eu tenho experiências com Jesus terríveis e boas. Terríveis quando Ele corrige, quando Ele ensina. Porque o ser humano não gosta. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue. O problema é esse, querido. Presta atenção no que a pastora está dizendo. Tu não vai com a tua vontade para Jesus. Tu não segue. Tu não segue. Tu não vai com o teu querer para Jesus, que tu não vai. Porque nós somos teimosos. Nós somos donos da verdade. A criatura quer ser mais que o Criador. A criatura não quer saber mais que Deus. A criatura quer saber mais que Deus, gente. Por isso que antes de tudo ele disse, olha, se tu quer vir após mim, então tu negue-se. Ele não diz para eu negar as coisas. Olha como é diferente. Negar eu. Então diga para o teu irmão assim, tu não pode seguir Jesus. Tu tem que morrer para ti. Não vai junto não, que não resolve. Não vai tu inteirinho seguir Jesus, que tu não consegue. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Alguém já pegou sua cruz hoje? Eu já. Eu já peguei a cruz hoje. Hoje ela estava meio pesada, a minha cruz. Ontem à noite eu falei para minha nora, nossa, a minha cruz também estava pesada ontem. Ela assim, ô Nasa, ela me chama de Nasa, a minha cruz hoje também está pesada. Ela olhou para o meu filho, né, que é casada com ele. Tem dia que a nossa cruz está pesadinha, não tá, gente? Mas tu não pode pedir ajuda, não. É tua. É tua. E não adianta dizer que o peso da tua cruz, Rosângela, está nele, porque não está. Não é ele o teu peso. É que nós temos uma cruz cada dia. E siga-me. Diga para o teu irmão assim, tu vai botar lá no teu status agora. Jesus. Jesus. Vai tirar aquele top model de lá. Porque é Jesus. Porque agora está assim, né? Ninguém está me seguindo. Ah, eu estou seguindo fulano de tal. Eu estou seguindo fulano. Olha, pastora, eu tenho que seguir a fulana. Ei, eu tenho que seguir. É Jesus. Porque não é homem que vai me dar direção. Existe só um mediador. E no outro diz assim, Tavinho. Pode vir, louvor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, amor de mim, essa salvará. Que problema. O problema que ninguém quer perder a vida. Essa vida ninguém quer perder. Nós queremos ficar inteirinho. Não dá certo? Já vira as costas. Negar, pedir perdão. Não. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Sabe por que ele estava dizendo isso? Querido, deixa eu te falar, adianta tu viver 70 anos nessa terra, 80, e não herdar a vida eterna? Adianta a vida eterna. Ele veio trazer a eternidade aqui na terra para mim e para você. A eternidade, gente. Tem gente que está brabo com Deus, sabia disso? Tem gente que está brabo com Deus, porque Deus não dá coisa. Deus te deu a eternidade, chega. É verdade ou não, Shainan? Tem gente emburrado com Deus, eu sei disso. Aleluia. Quem vai ceiar hoje com Deus? Deus se faz presente nesse lugar. Pode passar o outro, Tavim. A 25. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu e perder-se? Presta atenção. O que adianta acumular tesouro nessa terra? O que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? Perdido nós estávamos antes do Senhor chegar. Nós estávamos perdidos. Ele que nos reconciliou.
Às vezes as pessoas dizem assim para mim, o próprio meus filhos dizem assim: ô mãe, aquela pessoa lá, lá é o cara. Ô mãe, olha, ele já ganhou não sei quantos, não sei o que lá, troféu. Ô mãe, a primeira coisa que eu pergunto, ele tem Jesus? Ah, mãe, também? Não, então ele não tem nada. O troféu dele não serve para nada. Ô mãe, tu não sabe, o cara chegou naquele carro. Sabe aquele carro aí, mãe? De 600 mil reais? Eu disse, o cara tem Jesus? Não. Ô mãe, tem nada. Não fique bravo comigo não, querido. Porque essas coisas, Deus não olha essas coisas. Deus não olha o que tu bota, o que tu veste, aonde que tu dorme, que carro tu anda. Deus olha o teu coração, querido. É o meu coração. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se? Presta atenção nisso, querida. O que adianta? O que adianta pessoas que deixaram de vir para a igreja? Pessoas que estavam aqui, estão lá no carnaval, vão dançar todas, vão beber todas. E o que está acontecendo com ela? Se perdendo. Ganha momentos de alegria e perde a eternidade. Ou prejudicar-se a si mesmo. Aleluia. Segundo plano. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem apaixonada, a gente vem derretendo os corações, a gente quer, e depois a gente vai botando ícone, vai botando ídolos na nossa vida e Jesus vai ficando em segundo plano. A gente vai botando os Isaques, vai botando um, vai botando outro. O moço que namora, coloca a namorada em primeiro lugar, o namorado. É assim, a gente vai colocando as coisas. E eu te pergunto nessa noite, tu conhece um Jesus de milagres ou um Jesus salvador? Se tu fechar os olhos hoje, tu vai para onde? Para a eternidade com Ele? Ou você vai ficar só com o teu milagre que Ele te deu e mais nada?